Oi, gente, tudo bom? Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, aciona o sininho e deixa um comentário para eu saber o que vocês estão achando. Combinado? Então, o vídeo de hoje é sobre um breve testemunho da minha vida. A gente sempre vê pessoas que vêm para Deus, que se tornam cristãos, com testemunho do tipo, eu era ex-usuário, ou então eu era alcoólatra, ou então outros vários testemunhos, eu era bruxo, enfim. E eu não tenho nenhum testemunho assim desse jeito, mas eu sempre pensei, qual que é o meu testemunho? Um testemunho só de nascer na igreja e permanecer? Mas então eu descobri, falando com Deus, qual que é o meu testemunho. E o meu testemunho é de que eu sou uma ex-religiosa. E sabe de uma coisa? Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e estão achando que estão vivendo uma vida completamente voltada para Deus, mas elas são religiosas. E religiosidade, ela é tão mortal, ela é tão danosa quanto qualquer outro pecado, quanto qualquer outra coisa que possa cometer ou então estar fora da igreja. Isaías 29, Deus diz que as pessoas honram a Deus com os lábios, mas o coração delas está longe de Deus. E que elas estão só seguindo regras feitas por homens. E isso nada mais do que é que a religião. Quando eu nasci, eu já fui criada sendo cristã, porque minha mãe ela se converteu quando estava grávida de mim. Então, quando eu nasci, eu já nasci num lar cristão e minha mãe sempre levou a gente para a igreja. Conforme eu fui crescendo, eu fui me acostumando com aquele ambiente da igreja. Então, todo domingo eu tava lá. Eu sabia que quando as pessoas perguntassem para mim qual era a minha religião, eu deveria responder evangélica. E mais do que isso, eu discutia com as pessoas se elas viessem falar mal dos evangélicos. Então, eu sabia o que eu era religiosamente. Mas, no fundo, ir à igreja para mim não mudava quase nada na minha vida. Eu sabia quem era Deus, eu o amava, mas eu não me sentia amada e eu não sentia que ser cristã me fazia alguém diferente. Pelo contrário, conforme eu fui crescendo, ficando adolescente, eu não queria me parecer com as pessoas da igreja. Eu queria muito mais me parecer com as pessoas da minha escola, com as meninas que eram as minhas amigas. Então, eu ia à igreja aos domingos, mas durante a semana eu vivia como se eu fosse uma garota qualquer, normal, que não tinha compromisso com Deus. Ouvia músicas que não falava de Deus, falava palavrões, tinha assuntos que não edificavam, tinha atitudes que não edificavam, porque eu não queria ser excluída, eu não queria ser aquela crente. Então, durante a minha adolescência toda, eu vivi uma vida dupla. Dia de domingo eu ia à igreja, religiosamente, sem faltar um culto. E durante a semana eu vivia com a minha galera do jeito que eu achava que era o mais legal de viver a adolescência. Eu não achava que a minha igreja ela tinha algo que me chamasse a atenção. Apesar de eu ter me decidido por mim mesma a me batizar aos 12 anos, eu não sentia que eu fazia parte de algo ali. A pregação ela estava muito longe de mim, eu não tinha vontade de ouvir o que o pastor estava dizendo. E então eu ia ali realmente porque eu sabia que eu tinha que ir. Segundo, eu tinha medo de ir pro inferno. Então eu tinha que ir todos os domingos porque se eu morresse eu ia pro inferno. Então eu sabia que lá não era meu lugar, então por isso eu tinha que continuar indo. Então por medo, por religiosidade mesmo, eu continuava indo, mas eu não era luz no mundo, eu não era sal, pelo contrário, no meio das outras pessoas eu era só mais uma na multidão. E então, essa foi a minha adolescência. Eu vivi assim até os meus 21 anos de idade.
Quando eu fiz 21 anos de idade, eu fui convidada para participar de um encontro com Deus. E eu fui. Fui cheia de justiça própria, fui cheia de preconceitos, porque eu já tinha participado de um encontro com Deus quando eu tinha 13 anos. E assim, tudo que eu queria, na verdade, era ir embora de lá, quando eu tinha 13 anos. Então, quando eu fui com 21 anos, eu já fui assim. Eu já sei tudo que vai acontecer aqui, e o que eu tô fazendo aqui de novo? Apesar de ser tudo diferente, outro local e tudo mais. Mas eu já fui assim com o pé atrás, né? Sabendo tudo que ia acontecer. Eu achava, né? Mas quando eu cheguei lá, eu fui surpreendida. Tudo que eu pensava que ia acontecer, não aconteceu nada. E tudo que eu não achava, tudo que eu não esperava, aconteceu. Eu fui surpreendida, porque o Deus que eu ouvia falar, o Deus que eu julgava conhecer, se revelou a mim. E então eu vi que Deus é real. Pela primeira vez eu realmente senti Deus e eu vi que tudo aquilo que eu sabia de teoria era real na prática. Não era só teoria que eu precisava falar para as pessoas tentando justificar a minha religião. Não, se tratava de algo pessoal naquele momento. E então eu me senti amada por Deus como eu nunca tinha me sentido na vida. Na verdade, eu nunca achei que eu fosse sentir um amor como eu senti. Então eu me vi assim totalmente surpresa por conhecer aquele que eu julgava conhecer a vida inteira. Mas foi só nesses dias que eu tive uma experiência real. Então, quando eu voltei do meu encontro com Deus, eu voltei outra pessoa. É muito comum você ouvir isso das pessoas que vão ao encontro, falar que foi transformado lá. Assim, eu não posso generalizar, mas pra mim foi. Foi realmente um encontro com Deus e que me mudou. Eu me batizei aos 12 anos de idade, mas eu tenho plena convicção de que eu fui feita nova criatura no meu encontro, aos 21 anos de idade. E eu voltei querendo ser outra pessoa. Eu voltei querendo ser essa nova criatura que eu sabia que eu tinha me tornado por dentro, mas eu queria exteriorizar isso também. Então foi aquela coisa do novo convertido. Eu queria falar de Jesus, eu queria ser uma líder de célula. Então, aquela coisa, aquele fogo, por quê? Porque eu me sentia amada. E quando a gente se sente amada, a gente quer fazer coisas pela pessoa. Então, eu queria fazer coisas para Deus. Eu queria falar do amor dele para todo mundo experimentar aquilo que eu tinha experimentado, para todo mundo ter aquela felicidade que eu estava experimentando. Porque foi algo totalmente transformador, porque eu vivia totalmente uma religião, falando de Deus como se eu conhecesse, mas ali de fato eu estava conhecendo. Então, para mim, a teoria estava se tornando prática e eu estava maravilhada. E então, eu me tornei alguém apaixonado por Jesus, alguém que não só sabia o que a Bíblia falava sobre ele, mas alguém que poderia falar sobre ele por viver experiências com ele. E eu creio que isso só acontece quando você tem experiência com Deus. Não se tratava mais de uma religião baseada em regras, porque antes eu vivia totalmente culpado o tempo todo. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que fazer isso e eu não posso fazer aquilo. Então eu era muito acusada na minha mente por conta daquela vida dupla que eu estava vivendo antes, que às vezes eu queria Deus, mas eu queria me parecer com as pessoas do mundo também. E isso é muito comum nos jovens na igreja, essa briga entre querer o mundo e querer a Deus. Mas por experiência própria, você só vai querer a Deus quando você tiver uma real experiência com Ele. E Ele está o tempo todo querendo que você tenha essa experiência com Ele. Eu não creio que você precise necessariamente ir para uma chácara durante 3 dias num encontro com Deus como eu fui. Para mim foi necessário ser dessa forma. Mas se você busca a Deus, se você quer ter um encontro com Deus, isso pode acontecer no seu quarto. Você pode conhecer a Deus face a face, você pode ter experiência com Ele no seu quarto, sem sair da sua casa. Então eu vi que a minha vida não precisava ser baseada em regras ditadas por homens,
mas que eu poderia conhecer a Deus e Ele mesmo me dizer o que eu podia, o que eu faria que iria deixar Ele feliz e o que eu faria que o desagradaria. Eu poderia ler a Bíblia agora acompanhada, sabendo que Ele falaria comigo através da palavra. Então eu me tornei apaixonada em ler a Bíblia, porque é impossível você amar alguém e não querer saber mais sobre ela. E a única forma de nós conhecermos a Deus é quando nós lemos a palavra. E então eu vi que isso é real, que ler a Bíblia não é uma experiência de um livro que você lê um romance. É uma experiência em que você se aprofunda e você tem experiências lendo aquele livro, em que você chora, em que você ri, mas isso é real, isso produz transformação. Eu não fecho a Bíblia e sou a mesma de quando eu abri. Ela me transforma conforme eu vou lendo. Então eu me tornei uma pessoa apaixonada por Jesus. Mas isso foi só depois que eu fui liberta da religião. Às vezes a gente luta tanto, a gente discute tanto por religião, né? Sendo que não é o principal, nem de longe. Jesus, ele não é uma religião, Jesus é uma pessoa. E a gente só vai se relacionar com ele quando nós o conhecermos. E era isso o meu breve testemunho de como eu fui liberta da religião. Já tem 5 anos que eu passei por esse encontro e cada dia mais eu me apaixono por Jesus. E eu não trocaria nada desses 5 anos pelo resto que eu tive, pela vida antiga que eu tive. Nem os momentos mais difíceis. Principalmente os momentos mais difíceis eu não trocaria, porque eles me aproximaram e eles me fizeram crescer. Então é muito bom você caminhar sabendo que você não tá sozinha, sabendo que tem alguém muito mais forte que você te tomando nos seus braços. Esse é meu testemunho, eu sou uma ex-religiosa, graças a Deus. E eu espero que se você ainda é escravizado por uma religião, se você ainda não conheceu Jesus como pessoa, ora a Deus para que Ele venha e você o conheça. E sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu te garanto. Tá bom? Espero que de alguma forma essa mensagem possa ter te ajudado. Tchau.